Uma ótima tarde a todos. Sou Otávio Marques, da Gibteca Balão. Essa é a nossa contribuição e participação com a 11ª Semana Municipal de Incentivo e Orientação ao Estudo e Leitura, conforme a Lei número 14.999 de 2009, de autoria do vereador Eliseu Gabriel, e que toda a programação, tanto a nossa aqui hoje, quanto as outras ações que a Gibteca vai participar da semana, acho que são mais de 100 atividades que serão realizadas, estão no site, disponível no site da Estudo e Leitura. E é importante avisar todo mundo que, caso queiram participar, a Gibteca, em parceria com a editora Peirópolis, vai estar realizando o sorteio para a gente, um de vocês, receber essa edição de Macunaíma, a adaptação do quadrinho. É só seguir os Instagrams da Gibteca Balão, @Gibteca Balão, da editora Peirópolis, @Peirópolis, do Estudo Leitura, Estudo _ Leitura, e um dos autores, @Ângelo Abu. Então, estou aqui hoje com os dois autores da adaptação, esses criminosos que devoraram o corpo e obra de Mário de Andrade, e vou pedir para eles se apresentarem agora. Por favor, Daniel Monteiro, ou Dantes, por gentileza. Acho que você está mutado, Dan. Agora sim. Bom, eu trabalho com desenho, ilustração e também com micropigmentação, faço trabalhos diversos na área da produção gráfica. E fui um dos adaptadores dessa obra maravilhosa aí na Macunaíma, do Mário de Andrade. Um grande prazer executar esse trabalho junto com o Abu. Estamos aí. O Abu caiu, creio que ele retorne em alguns momentos. Então, eu queria conversar, eu já tinha me adiantado que ele te convidou, né, como está no pós-fácil do quadrinho, que ele te chamou entre essas inúmeras atividades para compor esse projeto. Eu queria saber como chegou para você, como você já tinha tido contato antes com a obra de Macunaíma ou com obras do Mário, como foi a recepção desse projeto, como esse processo inicial? Não, eu não conhecia o Macunaíma. Do Mário de Andrade eu só tinha lido Amar, Verbo Intransitivo, que é uma obra completamente diferente, né? É um romance mais denso. E quando ele me chamou para ler o Macunaíma, eu tenho um envolvimento de longa data com quadrinhos, né? Eu fui um dos editores da revista Grafite, 76% Quadrinhos, que foi uma das revistas independentes de quadrinhos de maior longevidade no Brasil, e chegou a durar uns 17 anos aí. E quando ele me fez esse convite, eu aceitei, assim, prontamente, mesmo sem conhecer a obra, e fui correndo para comprar o livro e devorei. O livro é muito instigante, assim, foi muito prazeroso lê-lo, digeri-lo, antropofagizá-lo, né? Transformá-lo em quadrinho, traduzi-lo visualmente. Foi muito bom. Um trabalho longo, né? Assim, que a gente se concentrou assim mais durante um ano, e mais um ano que a gente tinha outras atividades, nós fomos ficando, né? Foram 2 anos de trabalho para realizar. Mas de trabalho intensivo mesmo, em torno de 6 meses. Queria perguntar um pouco sobre a pesquisa que vocês fizeram da parte estética, né, que acho que dos quadrinhos nacionais, as escolhas que vocês fizeram foram bem diferentes, as referências, né, as trocas, e como toda a narrativa gráfica ela vai mudando, enfim. Queria ver um pouco das referências de vocês, o processo de pesquisa, se houveram versões que não veremos, que foram descartadas no processo de produção. Muita coisa foi descartada, sim.
Mas as referências pictóricas foram diversas, né? Um dos primeiros foi, obviamente, o filme, né? Assim, que é o que está mais marcado no imaginário popular. Quando se fala em Macunaíma, quase sempre se relaciona prontamente ao filme. Mas nós fomos atrás de obras pictóricas e o Abu conseguiu um livro sensacional, ilustrado do Macunaíma pelo Caribé, pelo grande artista Caribé, e é uma obra rara que ele conseguiu, assim, com muita sorte na estante virtual, e das ilustrações foram baseadas nas ilustrações do Caribé, além de várias outras referências históricas, né, como a do Van der Eekhout, né, que é um daqueles cronistas do Brasil colonial, como o Debré, né, a Tarsila do Amaral, né, em algumas das pinturas dela mais famosas, como a do Nascimento do Filho de Macunaíma, que tem uma pintura dela com esse nome mesmo, e o Nascimento do Filho de Macunaíma, do Tarsila do Amaral, falando aqui, das referências, né, pictóricas que a gente usou para o livro. E o próprio Abaporu, na Cartas e Caminhabas, né? Já mencionei aqui o Eckhout, na Dança dos Tapuias, Caribé, inúmeros, falei daquele livro sensacional que você conseguiu, Caribé, ilustrado pelo Caribé, né? E na parte em que eles chegam a São Paulo, nós usamos muitas referências de pôsteres modernistas, pôster da Semana da Arte Moderna, capa da revista Claxon, várias referências de época, além de postais, né, de São Paulo e Rio de Janeiro. Você falou da ideia envolvendo a antropofagia, que a gente partiu dessas referências, não só o uso dessas referências diversas, como o próprio fato da gente misturar os nossos estilos de desenho para criar esse caldeirão que os antropófagos estavam celebrando na semana de 22, de pegar várias influências, misturar num caldeirão para gerar uma terceira coisa, né? Então, assim, não só essas referências modernistas, como a própria mistura dos nossos estilos de desenho, né, Dani? Isso é uma coisa que a gente... claro. Que foi intencional também, assim, ter essa mistura de estilos, assim, de traços, e permitir e a gente permitir também que o estilo, que o nosso próprio traço variasse de acordo com a página, né? Assim, então, às vezes, a gente deixava a influência de cartoon entrar mais, tem hora que a gente deixava das artes plásticas, das pinturas. Muito de acordo em função da narrativa, né? Porque, assim, nos momentos, por exemplo, quando o Macunaíma vai à mansão do gigante lá do Piaimã, o Venceslau Pietro Pietra, disfarçado de francesa, é uma referência cartoon, assim, praticamente, né? É quase desenho animado aquilo, é muito divertido. E outras já são referências clássicas. Vocês, desculpa que meu computador tinha travado totalmente. O que eu perdi? Vocês falaram, vocês tinham passado por outros assuntos? Começamos por isso, referências pictóricas, estéticas. Desculpa. E apresentação. Já que a gente teve exatamente esse ínterim, para você se apresentar, Ângelo, falar um pouquinho da tua formação, seu caminhar até chegar em Vou Fazer Macunaíma e contar como foi esse início de processo, né? No Pós-Fácil, você fala que veio a editora falando, adapta algum clássico, você foi caçar o centenário de morte do coitado Mário de Andrade. Centenário de morte, não.
não lembro como funciona a legislação, mas enfim, a data que permitiria se fazer, mas e para além dos quadrinhos? Porque a gente fez esse, você está falando do pós-fácil, né? Porque no final do livro a gente fez um pós-fácil que a gente chamou de antropofagofagia, que é a antropofagia do antropófago. A gente resolveu, a gente brincou com essa ideia de que a gente estava pegando os antropófagos que tinham essa ideia, assim, os antropófagos que são os modernistas, né? Que tinham essa ideia de que a antropofagia cultural que eles praticavam, de pegar várias referências que o Brasil recebia de várias culturas e para produzir uma cultura própria do brasileiro, né? Que era como essa celebração da diversidade cultural, que a gente é feito de uma coxa de retalhos de várias culturas, né? Então, eles chamaram de antropofagia e a gente brincou que a gente estava devorando, que ao cair em domínio público, essa obra, a gente finalmente ia fechar um ciclo, que a gente ia pegar os antropófagos, devorá-los e entregar na forma de uma mídia nova, que é o quadrinho, uma releitura disso tudo, né? Então, nesse pós-fácil que a gente se colocou como personagem, né? A gente se desenhou, eu comento um pouco desse processo, que a Renata, que é a editora da Peirópolis, ela tem essa coleção que é Clássicos em HQ, que são obras em domínio público, universais, tanto brasileiro quanto né, do mundo. E ela perguntou se eu tinha algum livro que eu gostava muito, que eu gostaria de adaptar. E eu lembrei do Macunaíma, que não tinha caído ainda em direito autoral, a obra do Mário de Andrade. Que isso acontece, isso que a gente estava brincando, que isso acontece só depois de 70 anos da morte do autor. Aí eu fiquei até me sentindo meio urubuzando, esperando o aniversário da morte, né? Assim, falei com ele, com o Dani, né? Eu sinto até meio culpado, me sinto mal nessa posição. E a gente transformou isso em piada nesse pós-fácil, né? Mas aí partiu disso. Aí eu propus para a Renata, ela achou ótima ideia para a editora. E eu achei que eu não tenho, eu faço, minha formação é em livros infantis. Eu venho ilustrando livros e às vezes também me colocando como autor durante muitos anos, mas a minha experiência com quadrinho é pequena. Eu tinha feito pequenas histórias assim. E eu tinha uma parceria muito boa com o Dan. Assim, a gente troca muita ideia, a gente trabalhava junto às vezes, cada um no seu quadrinho, mas junto no mesmo ambiente, trocando ideia, mostrando trabalho. Aí eu achei que seria legal convidá-lo tanto para me ajudar a pensar, né, nessa história e executar, não só pensar conceitualmente e executar, quanto para isso que eu comentei antes, da variação do estilo, que eu acho que podia ficar legal. Aí eu convidei ele e a gente começou fazendo essas sessões de produção, né? E durou um tempão, né? Durou, acho que uns 2 anos que a gente ficou fazendo, assim, não tão continuamente. Foram 2 anos, assim, mais intensivão mesmo, uns 6 meses, né? Isso. E, então, o processo foi muito rico, essa troca, a gente ter feito junto, né? Que assim, a gente debatia muito. Muitas vezes a gente fazia cada quadro mesmo a 2 mãos, né? Assim, na mesma sessão a gente já chegava com um capítulo grifado do que a gente achava que devia entrar, o que devia ficar de fora. A gente sentava junto e esboçava no papel ao mesmo tempo. Assim, quando você estava em off, o Otávio me perguntou se algum material foi descartado ao longo. Eu falei que muita coisa foi, né? Porque esse foi um trabalho que a gente fez por subtração, né? Porque uma coisa dessa coleção que a Renata, que é editora, né? Ela é uma coisa que ela mantém nessa coleção, é de deixar o texto na íntegra no sentido assim, reduzido,
que a gente só subtrai, que a gente não acrescente nada de criação assim, no texto. Então, tudo que está ali de texto é extraído do livro mesmo. Então, foi esse trabalho assim, do que a gente devia deixar de fora em termos de texto. Né? Então, na hora que você quiser, você me interrompe, viu, Dani? Você complementa aí. Tranquilo. Tá joia. Não, porque a gente percebeu que é uma história, que é uma rapsódia, o próprio Mário de Andrade classifica a história como uma rapsódia, que são histórias dentro de uma história. Né? Ela vai bifurcando igual um fractal. Né? E, assim, com vários contos paralelos, ele pega vários contos de mitologias diversas e coloca em paralelo ali, mas tem uma estrutura central, né, que é aquela busca do herói, a saga em busca da Muiraquitã. Então a gente o Mário de Andrade acaba classificando como rapsódia, mas num primeiro momento, quando pergunto para ele o que seria uma epopeia, um romance, ele fala que era um coquetel. Aí depois ele acaba concordando que era uma rapsódia. Mas é mais um coquetel mesmo, porque tem elementos, né? Tem capítulos como Cartas e Camiabas e outros que são devaneios que não se encaixam muito precisamente na narrativa. Então perde um pouco essa característica de rapsódia nesses momentos. É mais um coquetel mesmo. Então a gente manteve essa estrutura do Macunaíma indo buscar Muiraquitã, e deixamos as histórias, geralmente as que trazem alguma consequência para essa estrutura principal. Então a gente foi eliminando o que a gente chama de gordura do texto, assim, nesse sentido, e fomos buscando contar essa história da forma mais sintética possível, né, assim, para o quadrinho, assim, que é essa transposição da linguagem, né, do livro para o quadrinho. Muita coisa a imagem está contando, para assim, a gente não cair na redundância também. E você quer complementar alguma coisa, Dan? Não, eu estou pensando nas gorduras que nós cortamos, né, e por que elas foram cortadas, como a Cartas e Camiabas, que é um capítulo destoante, né, do restante do livro, porque ele escreve as Camiabas com a linguagem erudita, que aí ele mostra assim a sua faceta de crítico literário, de escritor mesmo, literário, abre mão da linguagem popular que ele vinha seguindo ao longo do livro. E outros episódios, como, por exemplo, a relação dele com Veia, Sol, né? em que Veia oferece a ele se casar com uma das 3 filhas dela. E aí, depois de analisar, olha, ver com qual das 3 ele ficaria, e acaba ficando com uma outra aqui, uma 4ª cunhã, que só mostra o quanto ele era descompromissado, assim, né? Eu acho que é importante, eu não sei se... Não tinha uma função muito clara dentro da narrativa, então a gente acabou optando por descartar. Eu perdi o começo, mas eu acho importante, eu não sei se eu vou estar sendo repetitivo, mas eu acho importante para os alunos situarem a obra na história, né? O Macunaíma. Vocês chegaram a falar um pouquinho disso, assim, né? Porque o Macunaíma ele foi escrito em 1928, ou seja, 6 anos depois da Semana de Arte Moderna. 28 foi o lançamento do livro, ele escreveu em dezembro de 26. Foi lançado em 28, isso. E assim, o movimento modernista ele propõe uma ruptura com o que vinha sendo escrito anteriormente, que seria assim, os estilos, o romantismo, o próprio realismo, que veio substituir o romantismo, veio na sequência, né, como moda, né, como voga assim, na época, e o movimento modernista ele propõe essa ruptura, fazendo essa mistureba toda,
fazendo o próprio a mistura de linguagem, né? Tem hora que o texto se dirige ao leitor, tem hora que o texto fica parecendo uma história em quadrinhos mesmo. Ele propõe linguagens diferentes, que a literatura ainda tinha aquela pompa da herança portuguesa, né? A pompa do século XIX, na própria na maneira não coloquial de se expressar, né? Ele entra com coloquialismo, que é a linguagem falada, né? Assim, com expressões, com termos indígenas, palavras indígenas e etc. Então, essa que para a época foi muito novidade, né? Então, assim, é uma obra que tem todas essas características. Só para situar o leitor um pouquinho no que a gente está falando, que eu percebi que a gente estava falando, já supondo que os alunos conhecessem o livro, né? E às vezes não. Então, assim, é muito legal também ir para o livro Macunaíma, que ele é muito divertido, né? O livro, quando eu escolhi, você tinha perguntado, Otávio, sobre a minha escolha, né? Eu achei muito divertido, eu li ele muito novo, assim, no final da adolescência, e eu fiquei surpreso. Eu pensei que era um livro desses que a gente lê obrigado, assim, né, para a escola, alguma coisa. E eu achei ele muito divertido mesmo, assim. Então, quando a Renata propôs essa adaptação para os quadrinhos, foi uma das coisas que me fizeram pensar nele, sabe? Eu acho que ele já ele já pedia para ser quadrinizado. E a gente tinha a única interpretação que eu lembrava. Eu sei que já tinha tido versões para o teatro, já tinha tido uma versão para o teatro, esse próprio livro do Caribé que o Dan mencionou, mas o filme ficou muito marcado, né? No Brasil, assim, a adaptação que foi feita nos anos 70 do livro. Então, eu achava legal, assim, eu tinha muito essa imagem associada com o filme, com o Grande Otelo. E quando eu li o livro, ele abriu toda um novo Macunaíma para mim. E então isso também foi um estímulo, assim, que eu achava que a gente achava, né, a gente conversava muito disso, assim, que seria rico ter outras adaptações do livro que diluíssem só aquela interpretação do filme, né? Porque cada leitor tem a sua versão do Macunaíma na cabeça depois que lê, enquanto está lendo. E então, assim, eu acho que quanto mais adaptações existem, mais em aberto está essa visão do Macunaíma para o leitor criar a sua própria visão. Então, foi até o fato de já existir o filme foi até um despudor para a gente um certo pudor, falou assim, não, mas a gente vai desenhar esses personagens assim e vai estragar com esse potencial que o leitor tem de criar, né? Mas ele já tinha o filme, então assim até ajudou a gente a perder o pudor nisso um pouquinho, né? Você quer falar uma coisa, Dan? Você levantou o dedo? Sim, só para complementar uma coisa que você falou, que o modernismo veio para romper com os estilos anteriores, né? Parnasianismo, né? Os estilos que estavam mais em voga na literatura, mas não só com isso, mas ele rompe com outras obras modernas também, inclusive uma que tem uma certa semelhança com o Macunaíma, que é o Martim Sererê, do Cassiano Ricardo, lançado no mesmo ano, né, 1928, e ela busca um pouco traçar essa identidade nacional. Os modernistas estavam um pouco em busca disso, da identidade nacional. Mas o Macunaíma, acho que nem tanto ele tenta construir uma identidade nacional no Macunaíma, mas é mais buscar uma entidade, né, nacional, assim, uma entidade através do Macunaíma. Uhum. Eu achei... Desculpa, pode seguir. Não, só um parêntese que uma coisa que a gente pensou enquanto fazia também é essa questão
esse subtítulo, O Herói Sem Nenhum Caráter. Porque, ao mesmo tempo, eu acho que tem essa leitura de não ter, da falta de caráter, que... vocês estão ouvindo? Minha imagem travou. Estamos. Então, da falta de caráter como de muitos caráteres, né? Dele ter... Porque o Macunaíma tem hora que ele é uma criança ingênua, tem hora que ele ele agride as icamiabas, né? Tem hora que ele mata acidentalmente a própria mãe, ele passa a perna nos irmãos, mas tem hora que ele é super generoso. Então, assim, ele tem muitas personas em si. E isso os modernistas tinham, quando eles celebram, essa ideia de que nós somos influenciados por muitas culturas, esse aspecto do Macunaíma acaba sendo uma alegoria disso, né? Isso eu quero dizer, assim, que não é necessariamente não ter caráter, mas não ter um caráter, mas ter muitos, né? Era uma coisa nessa formação de identidade, né? Ele chega a brincar, assim, de que ele tem uma hora que a cabeça dele fica pequena e ele fica com um corpo grande. Aí eles até falam isso, assim, como o Brasil, né? Um corpo gigante, mas eles fazem essa brincadeira irônica, né? Mas com a mentalidade pequena. Então, assim, ele acaba sendo uma alegoria de vários aspectos, assim, né? Isso, assim, eu estava tentando defender. Ele não tem caráter, mas, de certa forma, ele está em busca, está à procura de um caráter e não deixa de fazer uma referência também ao sentido de ter uma moral mais frouxa, assim, ser meio irresponsável. Que é uma coisa meio provocativa do Madrigal. Mas ao mesmo tempo que ele é irresponsável, ele é extremamente responsável, assim, ele vai até as últimas consequências para cumprir o objetivo dele, que é conseguir a Moiraquitã, né? Ele é super, ele vai até as últimas consequências, né, dessa responsabilidade, né? Assim, ele é responsável, mas também é irresponsável. Ele é adulto, mas também é criança. Ele é todo ambivalente. Ele é indígena. Ele é o tempo todo ambivalente, né? Ele é indígena, ele é branco, ele tem ascendência africana, né? Ele é negro, ele é todo mundo, ele é todo o Brasil, né? Assim, ele é romântico, mas ele chega a estuprar a personagem si, né? A personagem que ele amava, né? Então, assim, ele é o pior e o melhor de um homem. Ele é o herói que sai em busca de um sonho e, ao mesmo tempo, ele é um cafajeste que passa a perna em todo mundo, né? Então, é isso que eu estava querendo dizer, assim, ele sem nenhum caráter, porque ele tem muitos. Maravilha. Só contribuindo um pouco com o contexto que vocês estavam trazendo, quero colocar umas coisas sobre o Mário, né? Que até fazendo parte da semana de estudo e leitura, acho que algumas informações interessantes que a gente tem no nosso imaginário, todo mundo ou vai ouvir falar de Mário de Andrade em algum momento, enquanto autor, né? Eu queria colocar que ele também foi o primeiro secretário de Cultura de São Paulo, tem, enfim, programas revolucionários para a época, até mesmo hoje, e que Macunaíma, eu não lembro de qual das missões de pesquisa folclórica, não sei se vocês conseguem me ajudar, mas ao retornar de uma dessas pesquisas que ele ia, né, para o Brasil, para as tribos indígenas, né, colhendo os mitos, colhendo tudo, tem compêndios excelentes, e se me salvo não me engano, ele diz que escreveu Macunaíma em uma semana, né? Sendo ele, como tinha na Polícia Desvarada, não, no Desvarismo, que ele traz uma mistura do surrealismo com todos os elementos, escrita automática, né? Eu acho que Macunaíma carrega Brasil, carrega formação erudita, carrega muita coisa. E um detalhe que eu achei extremamente interessante que vocês trouxeram, que estava na minha pauta, era justamente o
olhando para o quadrinho, parece que tem mais de dois autores, e eu não conseguia ver que era o traço de quem, né? Eu ia perguntar justamente sobre isso, mas já me trouxeram que se desenharam a duas mãos, literalmente, é sensacional. E comentar o quão rico é a obra de vocês, porque ela, né, enquanto estiver caminhando pela história, a gente vai caminhando por N influências estéticas, N referências, né? Queria eu ter conhecimento bastante para conseguir identificar todas, mas eu queria trazer esse pouquinho de contexto e apontar para esse ponto. E para jogar mais uma pergunta para vocês, pensar qual foi a maior dificuldade dessa adaptação, né? Foi um trabalho que vocês trouxeram de 2 anos, né? Então acho que não deve ser tão fácil. Quais foram os finais embates? Vocês chegaram a ter embates conceituais ou estéticos? Ou o que foi difícil de colocar no papel? Acho que uma das dificuldades foi o que não colocar no papel. Quais as partes as gorduras a serem tiradas. Uma vez feito isso, acho que o roteiro passou a se estruturar mais fácil. Você tinha falado da origem, né? Ele é baseado numa história indígena, num personagem indígena do Monte Roraima, né? Sim. Mas só como ponto de partida, assim, ele pegou aquela história e ela tem pouquíssimo. Eu lembro que na época a gente chegou a pesquisar, e ela tinha o personagem trazia pouquíssimo desse mito original. Ele pegou principalmente o nome e situou ele numa tribo imaginária, né? Então, assim, a gente esteticamente, a gente também fez um caldeirão de várias culturas indígenas, de várias etnias, e misturou tudo também com essa liberdade. Assim, a gente não ficou preocupado em pesquisar porque assim que ele era tratado no texto, né? E eu lembro que a gente observou também uma semelhança na estrutura muito grande com o mito indiano do Ramayana, né, Dani? Por exemplo, assim, que o Macunaíma ele transcendeu as fronteiras do Brasil, né? Ele pegou, por exemplo, porque no Ramayana o Rama tem o irmão e o deus Hakuman, que era meio macaco, meio... Tem 2 irmãos, o Bharata e o Ravana, né? Não, o Bharata e o Lakshmana. Ele sai na saga com um irmão e com o Hanuman, que é o deus macaco ali. Sim. Né? E porque na história do Ramayana, um demônio rapta a mulher dele, a Sita, leva para o Sri Lanka, e eles passam... Sita e Si, tem essa semelhança no nome, e eles passam a história indo, é o resgate dela. E em vários momentos assim, tem vários paralelos assim que eu notei a estrutura parecida. Então a gente até na hora de desenhar, a gente brincou, deixou um pouco da influência no demônio, no Piaimã. Às vezes a gente dava um toquezinho de um demônio indiano também. A própria aparece a figurinha do Viracocha lá em cima, ilustrando. Uhum. A própria escolha da cor dos personagens. O Macunaíma, nas artes plásticas, em muitos quadros, ele é representado azul. Então, assim, a gente observou isso, pegou também o Rama, que era azul, pegou essa semelhança na estrutura com o Rama, que também é azul, e a gente optou por fazer essa tribo, cada um numa cor completamente diferente, para transformar... Para continuar falando, porque assim, para os dias de hoje, muitos da maneira como ele foi escrita, ainda tem acho muito delicado na discussão racial nos dias de hoje. Assim, ele trata o racismo de uma forma pertinente à época, né? Que ao trazer para os dias de hoje, a gente achou muito delicado e a gente acabou colorindo eles, um vermelho, outro azul, outro amarelo,
para fazer uma alegoria da questão racial sem adaptada aos dias de hoje, né? Assim, sem ter esse peso que teria fazer uma adaptação direta, né? Então, assim, teve isso também, e na hora na escolha das raças. Sem a literalidade das raças, né? Uma coisa mais alegórica. Alegórico. E, então, assim, o Macunaíma ser azul teve uma pitada de Rama, indiano, teve uma pitada de Tarsila no quadro do Nascimento, que ele nasce azul, né? Sobre a construção, né? Você estava falando das referências, né, Otávio? Assim, a gente pegou o Macunaíma criança, a gente pegou uns amuletos também, uns amuletos indígenas, a gente foi construindo, fomos pegando vários elementos assim e fomos construindo até chegar nessa imagem dele, né, na forma. Enfim, outras brincadeiras internas também. Eu sempre achei o personagem do Maanap, o irmão dele, muito parecido com o Zé Celso, do teatro, na alma. Então, assim, a gente deu uma pitada de Zé Celso no Maanap, aquele feiticeiro, o irmão feiticeiro, e por aí vai. Assim, a gente pegava nas entrelinhas alguma coisa, algum aspecto que a gente achava relevante assim, para aquele personagem e foi construindo eles assim. E aí, você pergunta, e só para fechar, você falou do estilo. Ok, tá. Pode falar. Outras referências mitológicas, né, que o Mário usou. Ele, como tinha um profundo conhecimento de mitologia mundial, folclore brasileiro, né, ele introduziu um monte de historinhas do folclore brasileiro ali. E foi interessante que muitas das coisas que eu li ali eu não conhecia e ia pesquisar no Google e tudo tinha uma correspondência com a realidade, né? Uma outra coisa ele inventou, mas a grande maioria é baseada no conhecimento dele mesmo. E uma outra referência mitológica que eu me lembrei aqui foi no finalzinho, quando ele depois de perder os dois irmãos, está desolado na beira do lago, e aí veio a sol queimando no lombo dele, ele sente vontade de mergulhar no rio, e ele é todo devorado pelas piranhas, e perde, finalmente, de novo, a Moiraquitã, e mergulha no rio para tentar buscar a Moiraquitã e cata todos os vários pedaços dele, membros, pedaços da boca e das orelhas e tal, mas não acha a Moiraquitã de volta. Isso me lembra um pouco também uma parte do Gilgamesh, em que Gilgamesh mergulha num lago em busca da flor da imortalidade. Uhum. Que lindo. E Otávio, você falou do estilo, né? Assim, de um modo geral, a gente, assim, muitas vezes eu esboçava, o Dani finalizava o meu esboço e vice-versa, e intervenção direta, mas de um modo geral, o traço do Dan é o mais detalhado. Essa imagem aqui, por exemplo, isso aqui é bem ele, né? E essa parte hiper detalhada. Essa aqui, mais cartoon, tende a ser minha, né? Essa parte aqui de cima. Então, assim, de um modo geral, esse aqui foi muito a duas mãos, né, Dan? Foi. Tem quadros que tem traço seu e traço meu no mesmo quadro. Exatamente. De um modo geral, porque os próprios editores perguntaram para a gente isso, né? Mas quando tem muito detalhe, pode saber que é seu, né? Quando tem uma cena super complexa, né? E, de um modo geral, a identificação do estilo é essa, assim. E então, assim, a gente
Tem gente também que pensa que um escreveu e o outro desenhou, e assim, e na verdade a gente fazia as duas coisas, né? A gente tentava, discutia, decidia, escrevia, montava a diagramação, assim, como que seria a página, bem esboçado a lápis, assim, bem solto. Na semana seguinte a gente já encontrava com isso já passado no nanquim. Aí tinha o processo de escanear para depois botar cor, que a cor foi colocada digitalmente nele. A gente fazia no pincel o nanquim, o pincel à mão e a parte de cor digital. Então, assim, isso são muitas fases, por isso que o processo foi tão longo. Você falou assim do tempo, né? É isso, assim, leitura, escrita, esboço, arte final, scanner, cor, e depois ainda vem o texto, né? Colocar o texto, montar balão, texto, toda essa editoração. Eu queria mencionar, em relação à técnica, eu queria mencionar que eu estava acostumado com pincéis fininhos, pelo de marca, com pelo macio e tal, e você me desafiou, falou, não, vamos fazer com um pincel grosso, com pelo duro, pincel de parede, pintura de parede. E eu achei o resultado muito inusitado. A gente misturou, né? Assim, as duas coisas. Mas o pincel chato, ele dá esse rastro que parece com a pintura corporal indígena, né? De um modo geral, assim, essas linhas paralelas feitas do preto, de genipapo, né? Elas têm essa característica do pincel chato, né? E às vezes no detalhe o pincel fino, né? Então, assim, sobre a duração, acho que foi isso, assim, a quantidade de processos que tem. Mas dificuldade não, a gente concordava bastante, né, Dan? Assim, eu não lembro de nenhum debate propriamente que a gente tenha tido de discordância. Acho que foi, se você lembrar, você me fala, assim, foi muito complementar, né? A gente chegava, debatia a escolha assim do que era, que cabia ou não na história, né? Maravilha. Queria relembrar, pessoal que está assistindo, que a gente está realizando, em parceria com a editora Peirópolis, o sorteio de um dos exemplares de Macunaíma, só poder ler a adaptação feita pelo Ângelo e pelo Daniel. Para participar, é só comentar no chat dessa live, falando eu quero, enfim, sinalizando para gente que quer, e seguir os Instagrams da Gipteca Balão, @GiptecaBalão, da editora Peirópolis, @Peirópolis, do Angelabu, @Angelabu, e da semana de estudo e leitura, @estudo_leitura, que aí a gente vai realizar esse sorteio. Nós vamos poder ler em primeira mão e ver essas excelentes ilustrações e desenhos e traços e referências e tudo do Ângelo e do Abu. Do Ângelo Daniel. A gente teve algumas perguntas aqui no chat. Bom, boa tarde a todo mundo, bastante gente elogiando, que legal. Fizeram uma pergunta falando sobre se tem algo na obra original que vocês optaram por não colocar. Eles já responderam, eles fizeram algumas seleções, principalmente pelo plot principal da história, eu não sei pronunciar direito, pela busca da Muiraquitã. A Muiraquitã, ela era um fetiche, assim, é uma substituição da mulher que ele amava, a Si. Que ela, um pequeno spoiler, assim, ela morre. Ela morre e ele acaba colocando esse amuleto, que é um amuleto indígena, geralmente é um sapinho ou um jacarezinho verde, e ele acaba colocando ela como substituto. É um fetiche que etimologicamente significa feitiço mesmo, fetiche seria um objeto impregnado com uma carga espiritual, ou com um espírito aprisionado. Uma carga espiritual, que vem de fictício, né? Na etimologia, ela vem de fictício, que é em oposição ao factício, ao fato, né? O fato era assim que morreu, ele colocou, ela projetou nesse Muiraquitã a imagem dela, né? Fictícia dela.
e ela desaparece. E assim, acaba nas mãos desse demônio, que eu fiz esse paralelo com o demônio do Sri Lanka, que era o Piaimã, né? Que ele misturou com várias mitologias, inclusive o personagem é peruano, né? E então, assim, a gente, mesmo na mitologia inca, a gente bebeu um pouco nessa fonte para criar esse personagem, assim como o Mário de Andrade fez. Fizeram uma pergunta. Oh, desculpa. Pode falar. Pode falar. É que um outro comentário, o Marcelo perguntou aqui pra gente se seria possível fazer uma adaptação de Macunaíma para a série, igual aos da Marvel da DC. Então, transformar. Entendo que Marvel ser algo mais ação, algo linguagem dos quadrinhos, né? Quem sabe a adaptação de Macunaíma dos quadrinhos não renda uma série lá os grandes nomes dos quadrinhos. Né? O que vocês acham? Como que seria? Posso falar? Comentar um pouquinho sobre adaptações, mas... Não, eu acho super legal, só que esse é um aspecto dele, né? Assim, porque se a pessoa que está fazendo a adaptação quer manter a essência do personagem, se ele for herói, ele tem que ser também anti-herói. Se ele for... Né, se tem ação, tem que ter também comédia, drama, e se for manter a essência dele. Ou a pessoa pode simplesmente pegar e fazer uma livre adaptação descolada da essência, porque, né, como a gente falou antes, ele traz isso tudo, né? Então, assim, a história vira um drama chocante, sabe? Ele mata sem querer a própria mãe, que é, assim, um drama grego, e de repente ele está fazendo, tem uma aventura que ele está se disfarçando, como num desenho animado do Pernalonga, para entrar na casa do Muiraquitã, do Piaimã, para roubar Muiraquitã. Aí várias tentativas fracassadas, parece um desenho animado mesmo, ele é cortado em pedacinhos, ressuscita. Então, assim, aí depois vira um romance, ele com a Si, depois vira um anti-romance, que ele agride a Si, né? Então tem toda... tem um momento de herói, né? Mas é isso. Eu acho que ele não se enquadra muito nesse perfil de herói Marvel, de si. Na verdade, não se enquadra muito, não. Apesar de que ele é citado como herói porque ele se enquadra dentro da jornada do herói, né? Aquela ideia do Jung, né? Do apóstolo da jornada do herói, tem tudo a ver. Uhum. Do herói grego que sai numa saga, né? Uma saga. Mas é isso, nada impede, assim, é modernista também você pegar e misturar Macunaíma com Marvel, né? Assim, é uma atitude modernista. Sabe lá, sim. O resultado. Isso que é legal, assim, na adaptação. Assim, eu acho que quanto mais adaptações vão tendo sobre uma obra, mais ampla ela vai se tornando, né? E mais repertório o leitor vai ter na hora de criar a sua própria imagem, né? E acho que é isso. Assim. A gente está se caminhando para os 10 minutos finais da live. Então, eu queria primeiro agradecer ao Ângelo e ao Daniel por comparecerem, a Eliana e ao Ricardo, que estão fazendo a nossa tradução simultânea para Libras, a toda a equipe da 11ª Semana Municipal de Incentivo ao Estudo a 11ª Semana de Estudo e Leitura, toda a equipe que está aqui por trás, a Biblioteca como um todo, e mais uma vez a editora Peirópolis por ter doado para o GB o nosso exemplar para o nosso acervo, que está disponível assim que a gente voltar nas nossas atividades para apresentação, e que será sorteado. Gostaria também de pedir para vocês, nos momentos finais, darem uma mensagem final, fazerem um momentinho de jabá, falarem como estão os trabalhos agora, indicarem se tem alguma obra, algum trabalho em andamento, né? Um espaço para vocês falarem um pouco de vocês agora e para o público que está assistindo para fazer os momentos para perguntas ou para, enfim, comentar alguma coisa. Então, acho que Ângelo primeiro, por favor. Obrigado.
eu digo para os alunos assim para tentarem fazer, assim, eu acho um exercício muito legal você passar uma obra que você gosta de uma mídia para outra, seja lá fazer um curta-metragem ou história em quadrinhos, ou eu acho uma experiência muito rica, assim, e o desenho em geral também ele tem uma função assim de ajudar a gente a aprender a realidade também, né? Assim, então assim, você pegar uma história, você fazer uma história, eu acho que você, por exemplo, pegar a matéria que você está estudando na aula de história ou geografia e tentar fazer uma adaptação qualquer, né? Fazer uma história em quadrinhos com ela, por exemplo, você está estudando Império Romano, aí você começa a pesquisar como é que era a cara daqueles personagens, se tem estátua, como é que era a arte daquele período. Tudo isso você vai te proporciona um mergulho muito interessante no tema, qualquer que seja, né? Ou você está estudando biologia, os animais, e começar a desenhar isso e recontar aí o que você está aprendendo para outras pessoas de outra maneira. Eu acho que é uma experiência muito legal, assim, eu convido os alunos todos aí que estão assistindo a tentarem, mesmo assim. E a questão eu escuto muito aluno falando assim, eu não sei desenhar. O desenho, olha quantos estilos possíveis existem de desenho, né? Desde o desenho mais naif, assim, mais infantil, que tem o seu lugar, né, nas artes plásticas, nas artes em geral, até um desenho super realista, até um cartoon muito simples. Eu acho que é o processo de cada um encontrar um traço onde você sinta uma vontade, né? Sem esse rigor assim, de saber desenhar, né? Então, assim, o que eu diria, assim, depois de ter feito essa adaptação, é isso, assim, que foi um processo muito legal. Foi longo, assim, a gente não tinha pressa, mas o fato de a gente estar fazendo em dupla também dava isso a pilha assim da gente se cobrar, falar assim, vamos encontrar aí de novo para fazer mais uma sessão. E aí, já finalizou aquele quadro? Então assim, você fazer em parceria, você encontrar as parcerias também, às vezes impulsionam o projeto a não morrer, porque muitas vezes na nossa juventude, né, Dani, a gente começa muita história, nós mesmos, né? A gente começa muita história, mas ir até o fim com ela é uma coisa difícil mesmo. Então, eu teria isso a dizer, assim. Eu vou fazer o jabá que você ofereceu, Otávio, para a própria editora Peirópolis, eu fiz estou lançando esse livro aqui, que é A Sombra da Mangueira, que ele é fruto de um trabalho que eu fiz eu fiz uma viagem para Moçambique, demos uma oficina de desenho para os meninos, que eu convidei eles a contarem histórias. Eu gravei essas histórias e, voltando para o Brasil, assim, em Moçambique a gente fez uma exposição com ilustrações deles sobre cada história. E depois eu voltei para o Brasil e propus para a editora Peirópolis da gente fazer um livro que desse para ser ouvido também, porque eles de Moçambique eles falam português também, eles foram colonizados por Portugal e tem uma maneira muito diferente de falar português. Então, tem online, eu posso depois até passar o link, não sei se é possível colocar ele aqui, mas tem um link que dá para todo mundo ter acesso a esses áudios e ouvir essas histórias online e acompanharem pelo livro. Então, assim, aí o livro tem várias ilustrações que eu fiz baseado no que eu vivi lá, na própria arte. Na própria arte deles, assim, com essa influência. E fiz um pouquinho de antropofagia nesse sentido também, misturei tudo para resultar nesse livro, né? Aí chama A Sombra da Mangueira, A com crase. Aí esse é o jabazinho que você tinha oferecido, que eu
caso alguém se interesse, está aí também, pela mesma editora do Macunaíma, que é a Peirópolis. Tá bom? Maravilha. Daniel, inclusive, perguntaram aqui de outros livros de sua autoria, que encontraram a do Ângelo, mas não encontraram nenhuma outra obra sua, e é isso. Eu publiquei algumas histórias independentes na revista Grafite, desde 1995 até 2000 e pouco, assim, 2011, colaborei eventualmente com a Grafite. Então, se for encontrar coisa minha, só mesmo na Grafite, ela foi distribuída em várias livrarias pelo Brasil todo, porque como revista independente, mas era apoiada pela Lei de Incentivo à Cultura de Belo Horizonte, ela tinha como contrapartida, ela tinha que ser distribuída para bibliotecas. Então, ela tem várias bibliotecas do Brasil e dá para achar umas historinhas minhas aí. O Dan tem muitas profissões. Pois é, não tem umas profissões aí, mas não vou entrar nesse detalhe agora. Porque assim, eu estava falando até offline assim, com o Otávio, que o seu nome Dan X, né? Você não tinha um nome artigo, assim, você não sabia como assinar, né? Você falou, não, Monteiro, ou Lacerda, que é o nome de qual família que eu coloco, aí você acabou colocando X, assim, porque você ainda não assinava, né? Assim, e o Dan, ele tem você pinta painéis, né? Você fazia micropigmentação, que é maquiagem, tatuagem, maquiagem definitiva, né? Que é tatuagem na pálpebra das pessoas. Mas eu fiz curso de publicidade e de artes plásticas, e na época do curso de publicidade já me deram esse apelido de Dan X. Então, mas tem essa multiplicidade mesmo. Agora, em relação... Como é que é? Não, são parênteses para falar que, assim, na verdade, você tem 1 milhão de profissões, né? Assim, se você pensar... Mas em relação à obra, assim, que algumas das coisas que eu acho que poderia mencionar, assim, o que o Macunaíma diz do Brasil de hoje, assim, né? Uma delas é a irreverência, né? Em tempo de redes sociais, em que as pessoas estão tão prontas a opinar antes de entender sobre determinado assunto, procurar ter um pouco mais de leveza, de reverência para entender as coisas também. Ele desconstrói um pouco esse politicamente correto que, né, passou a estar em voga ultimamente. E o próprio Mário de Andrade era uma pessoa assim extremamente ambígua, controverso, né? Ele tinha uma sexualidade questionável, não se sabia se ele gostava de homem ou de mulher e tal, mas ele exalta mais o amor heterossexual, né? No Macunaíma. Mas um amor assim, descompromissado, ele é totalmente entregue aos desejos, às vontades dele, e segue o desejo, ele é muito no id, né? Mais do que no ego. E é isso. Acho que levar menos a sério assim, essa coisa de definições estanques de raça, sabe? Riqueza é riqueza, miséria é miséria em qualquer parte, riquezas são diferentes. Vamos tentar ver mais a riqueza, né, das etnias, a contribuição de cada etnia para a cultura, e a beleza do multiculturalismo que existe no Brasil, né, fruto dessa fusão racial gigantesca, aí, essa antropofagia como absorção dos valores do outro, né? Não como tentar comer mesmo o outro, literalmente. É isso. Maravilha. Queria mais uma vez agradecer a vocês, todo mundo que assistiu, convidar todo mundo que ficou interessado, conhecer um pouquinho mais da obra. Nessa sexta-feira, a Gibteca também, em contribuição à 11ª semana de leitura, a gente vai realizar uma ação na nossa sede,
na rua Vicente Avelar, número 53, na Ocupação Cultural Coragem, das 2 às 6 horas, e Macunaíma, adaptado por Ângelo e Daniel X, estará em nosso acervo à disposição para que vocês conheçam. E uma ótima tarde, aproveitem e confiram as próximas e outras atividades que vão compor essa semana, e muito obrigado a todo mundo. Muito obrigado.